A Helena Bento, que é Presidente Executivo do Oceanário de Lisboa e membro do Conselho de Administração da Fundação Oceano Azul. É licenciada em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa. Com uma carreira de 25 anos, começou o seu percurso profissional na Unilever, em Portugal, tendo desenvolvido várias funções na área do marketing. Em 2008, integrou a direção executiva da Galo Worldwide como VP International Business e liderou equipas no Brasil, na China, tendo sido também responsável pela estratégia de expansão internacional da marca Galo na América, na Ásia e em África. Foi diretora-geral e membro do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de maio de 2020 a outubro de 2023. Move-se pela aprendizagem e pela descoberta, é apaixonada por trabalhar em equipa e promover o desenvolvimento daqueles com quem trabalha. Gosta de ter os olhos abertos para o futuro, investir no seu pensamento hoje, promovendo a mudança e a transformação necessárias para que o futuro não nos aconteça, mas que o façamos acontecer. Helena, vamos a isto. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Vou falar então dos desafios que o contexto demográfico traz àquilo que é o crescimento das empresas e de facto, são desafios contextuais. Tendo eu vindo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, não podia deixar de pedir a ajuda à Fundação para partilhar convosco alguns breves números que caracterizam Portugal neste contexto demográfico e também dentro do contexto europeu. O primeiro desses números tem a ver com o envelhecimento da população europeia, é uma coisa que todos conhecem, e aqui temos o índice da sustentabilidade potencial, ou seja, vemos o número de pessoas em população ativa comparado com o número de idosos. E o que podemos ver é que esse número em Portugal, que está ali a amarelo, em 1960, por cada pessoa idosa, nós tínhamos 8 pessoas na população ativa e em 2020 esse número baixou para 2,9. É uma realidade, como podem ver, em todos os países da Europa. Portugal está aqui na franja em que esse número é mais baixo, mas é uma realidade que acontece um pouco por todo o mundo desenvolvido. Outro indicador importante tem a ver com a percentagem da população que tem menos de 15 anos. O número, e aqui sim Portugal é dos piores países da União Europeia, só 13% da população portuguesa tem abaixo de 15 anos. Este número em 1960 era 29%. Portanto, claramente temos vindo a perder jovens na nossa população. O mesmo acontece em todos os países da Europa, mas é mais dramático em Portugal do que em muitos dos outros países. Por cada 100 residentes em Portugal, 13 são crianças, 64 estão na idade ativa e 24 têm 65 ou mais anos. Este é o retrato de Portugal hoje. E se olharmos para aquilo que se estima ser o retrato em 2050, o que se estima é que até 2050 mais de 1 milhão de pessoas saiam da população ativa e, em vez de termos 22% de idosos, passamos a ter 34%. Isto tem um impacto, ou pode ter um impacto, na redução de potencial de crescimento económico, porque vamos ter menos pessoas a trabalhar, mais pessoas a depender dos sistemas de segurança social, portanto vamos ter pressão nos sistemas de segurança social e vamos ter aqui de facto um grande desafio de produtividade, ao qual nós vamos ter que ser capazes de responder, porque aqueles que estão a trabalhar vão ter que ser capazes de produzir mais para gerar riquezas no país, para ser capaz de pagar a dívida que nós temos e para garantir e assegurar a sustentabilidade do sistema de segurança social, para que aqueles que já trabalharam possam ter uma vida digna no final da sua vida. A somar a isto, e eu não trouxe esses números, mas só para todos mantermos isso vivo na nossa cabeça, 20% da população portuguesa vive em risco de pobreza. E daqueles que vivem em risco de pobreza, 30% têm emprego. Ou seja, o trabalho hoje em Portugal não é suficiente para que uma pessoa não esteja em risco de pobreza. E 20% da população é um número que infelizmente se mantém alto há muitos anos e o qual Portugal não tem sido capaz de resolver.
Por último, olhando aqui só para os saldos migratórios, o que nós vemos é que o saldo natural tem sido negativo em Portugal desde 2009, ou seja, nascem menos pessoas do que aquelas que morrem, e desde 2019 que o número de imigrantes, aqueles que entram no nosso país, é 3 vezes superior ao número daqueles que saem. Essa é a razão pela qual nós temos tido um crescimento da população desde essa altura. Portanto, a população portuguesa cresce única e exclusivamente por via da imigração. Quis trazer também aqui alguns dados sobre a evolução do nível de competências que nós temos vivido no nosso país. E aqui tenho dados desde 98 até 2020 e o que nós podemos ver é que sem 98 apenas 9% da população portuguesa tinha o ensino superior, em 2020 esse número é perto dos 30%. Portanto, tivemos aqui uma evolução muito significativa nos níveis de escolaridade, mas se olharmos para a produtividade em Portugal, e eu sei que isto é um indicador que levanta sempre imensas reações quando se fala da produtividade em Portugal, mas é a realidade. Aquela evolução das competências que nós vimos acabou por não ter um impacto a nível da produtividade em Portugal, que se mantém relativamente estável ao longo dos anos. E, portanto, isto traz-nos um grande desafio daqui para a frente, porque, de facto, com menos disponibilidade de pessoas na população ativa, nós vamos ter que fazer o cracking desta questão da produtividade e vamos ter que conseguir ser mais produtivos no nosso país. E termino esta apresentação de dados, já vamos ao resto, mas só esta parte contextual, com esta frase que me pareceu muito boa para fazer aqui esta ponte. E que diz que a maior parte das pessoas, dos gestores, nos países desenvolvidos, estão vagamente a par destas grandes mudanças demográficas que vão transformar as suas sociedades e também as suas empresas. E assumem que há muito pouco que eles possam fazer acerca dessa mudança tão significativa. Eles estão certos relativamente à primeira, mas estão errados relativamente à segunda. Ou seja, relativamente à mudança social que vai acontecer, de facto há pouco que as empresas possam fazer, mas relativamente ao impacto que isso tem nas nossas empresas, há muito que nós podemos fazer e eu concordo com ele. Nós vivemos, de facto, tempos exponenciais. As coisas acontecem e o retrato demográfico é um retrato contextual. É uma verdade, é uma coisa que acontece. O que nós fazemos relativamente ao contexto, nós temos aqui 2 hipóteses, que é, nós temos que saber ler o contexto e hoje em dia nós temos imensas informações contextuais e às vezes é difícil lidar com tanta informação. E há 2 hipóteses de lidar com isso. Uma é a vitimização, que é uma hipótese, que chatice, agora temos menos população e vamos ter desafios e vai ser mais difícil crescer e como é que vamos reter talento? A outra é, esta é a nossa realidade, como é que nós vamos agarrar nesta realidade que temos e conseguir trabalhar essa realidade a nosso favor, ou seja, a favor do nosso negócio. Eu gosto muito mais da segunda perspectiva, acho que o contexto é um contexto e o contexto varia e nós temos que ter capacidade de fazer essas leituras atempadas do contexto para conseguir, de facto, garantir a longevidade das empresas e garantir o crescimento sustentado. É para isso que as empresas cá estão. É para isso que os CEOs existem, para assegurar crescimento sustentado ao acionista. E para isso, independentemente do contexto, nós temos que o aceitar e saber trabalhar em cima dele, com uma mentalidade cada vez mais aberta, cada vez mais criativa. Porque, de facto, nós temos o desafio do talento. Já se falou aqui muito sobre isso. O talento é um mercado global, e é um mercado onde existe escassez, por tudo aquilo que nós já falámos. E dentro do mercado de talento, há 3 coisas que têm que ser feitas em simultâneo: atração, formação e requalificação e retenção. Se eu só faço uma e não faço as outras 2, isto não vai funcionar, porque se eu atraio o melhor talento, mas depois não o consigo formar e não consigo ao mesmo tempo requalificar aquele que tenho, dificilmente o consigo reter. Portanto, é muito importante, quando se pensa em talento, não dá para escolher. Tem que se fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. E quando eu penso em atração de talento, eu tenho que ser capaz de atrair talento, pensando que eu quero ir buscar pessoas para me ensinarem, para trazerem para dentro da organização competências que eu não tenho, para serem capazes de acrescentar, para equiparem a organização com coisas que nos podem fazer andar mais depressa. Essa é a perspectiva da atração de talento, para nos ajudar a transformar e para nos ajudar a inovar.
Quando eu penso em formar e em requalificar, eu tenho que pensar que a formação é uma coisa permanente. A formação não é uma coisa que se faz umas horas no ano para cumprir calendário. Nós todos os anos precisamos de agendas de aprendizagem dentro das organizações, porque o contexto está sempre a mudar. Permanentemente. Todos os anos. Nós temos que ter dentro das organizações academias que respondam e tenham agendas de aprendizagem para as pessoas dentro das organizações e que garantam que eu tenho competências future-proof. Eu tenho uma organização capaz de responder a qualquer contexto. E para isso eu tenho que olhar para as minhas pessoas, olhar para os meus contextos, sempre. Não é uma coisa que nós fazemos uma vez no ano, dar formação às pessoas. É uma coisa permanente. E depois a retenção. Eu vou atrair o melhor talento, eu vou garantir a formação desse talento, eu quero reter esse talento dentro da organização, porque é isso que depois me vai dar e se vai transformar em resultados. É muito importante a questão das políticas salariais. Os salários são ferramentas de retenção de talento. Os prémios não são ferramentas de retenção de talento. O prémio permeia desempenho, o salário retém talento, por exemplo. E muitas vezes dentro das organizações nem sequer há clareza sobre para que é que serve cada uma destas coisas. A questão salarial é uma questão importante. Agora, para pagar bons salários, é preciso gerar riqueza. E já vamos falar sobre isso. É preciso ter empresas inovadoras capazes de gerar valor e, com esse valor que se gera, ser capaz de pagar salários que compitam nestes mercados de talento globais, que é onde nós vamos estar a competir. Depois temos o desafio do mercado. Nós vamos ter, este facto de termos uma população mais envelhecida não afeta só o nosso talento e as pessoas que trabalham dentro das nossas empresas. Afeta os nossos consumidores. Afeta os produtos que nós vamos precisar. O consumo muda de forma completa e é preciso nós pensarmos nisso. Nós vamos ter consumidores diferentes, que vão ter necessidades diferentes, que vão precisar de produtos diferentes. Portanto, é preciso saber ter estas leituras e perceber como é que os nossos produtos e os nossos modelos de negócio vão precisar de evoluir para conseguir continuar a dar resposta. Portanto, a inovação e a adaptação é fundamental para conseguir dar resposta a tudo isto e assegurar o tal crescimento sustentado. Eu gosto muito da ideia das equipas de descoberta dentro das organizações e implementei isto em algumas das organizações por onde passei. O que é que são estas Discovery Teams ou as equipas de descoberta? É muito difícil pensarmos o futuro no nosso dia-a-dia, porque o dia-a-dia, como eu costumo dizer, é aquilo que nos rói os calcanhares. Todos nós temos que entregar os resultados, temos que entregar o nosso PNL e esse é o foco permanente e é aquilo que faz pressão em todos nós. O futuro não pode ser uma coisa que nós pensamos nas horas vagas ou quando temos um bocadinho de tempo. O futuro é uma coisa que nós temos que pensar sempre, todos os dias. Portanto, é bom termos equipas que possam ser focalizadas a olhar para fora, a perceber em que outros setores, em que outros mercados é que houve desafios iguais aos nossos, problemas iguais aos nossos. Como é que nós podemos aprender e ganhar competências que nos vão fazer falta no futuro? Que forças é que existem hoje no mercado que podem afetar o meu negócio? Como é que eu me preparo, caso essas forças venham a ser mais relevantes, para ter capacidade de resposta? E é importante ter estas equipas, porque estas equipas o que elas têm que fazer é saber mais cada dia. Os KPIs destas equipas são diferentes dos KPIs de equipas de negócio. As equipas de negócio têm que entregar resultados. As equipas de descoberta têm que saber mais, têm que trazer mais para nos ajudar a preparar as organizações para o futuro. E depois temos o desafio do valor e da geração de valor. Portugal ainda é muito um país daquilo que nós chamamos o made in e não um país de created in. Quando nós somos um país de made in, a apropriação do valor que nós fazemos é uma apropriação muito mais pequena. Nós produzimos as ideias de outros. E Portugal precisa de gerar mais valor, precisa de ser mais produtivo. Essa vai ser uma equação que nós vamos ter que mudar, porque nós vamos ser menos e cada um de nós menos a trabalhar vai ter que produzir mais. Portanto, esta mudança de paradigma para uma mudança de criação de valor maior, mais inovadora, é fundamental na mudança de Portugal, tal como é fundamental
uma mudança de paradigma na forma como nós avaliamos as empresas. Não é normal que as empresas sejam pequenas sempre. As empresas nascem pequenas, mas é suposto elas serem grandes, criarem emprego, gerarem valor, pagarem bons ordenados, ajudarem a reter talento. Portanto, nós devemos querer empresas grandes. Em Portugal há muitas vezes uma rejeição das empresas grandes. 80% das exportações que são feitas em Portugal são feitas por grandes empresas. A produtividade nas multinacionais que operam em Portugal é igual à produtividade dessas mesmas multinacionais em qualquer outro sítio do mundo. Portanto, nós temos que aprender com as grandes empresas e temos que querer ter grandes empresas em Portugal, porque são elas que nos vão ajudar a ter retenção de talento, a poder pagar bem, a poder desenvolver as pessoas. E ter estas equações de valor e a inovação criada em Portugal, ter centros de desenvolvimento em Portugal, ter centros de inovação em Portugal. Nós precisamos ter essa criação de valor aqui e ter essa criação de valor a longo prazo. Não é fazer isso hoje, é fazer isso sempre. Porque aquilo que eu tenho, uma ideia inovadora hoje, amanhã é copiada. Portanto, eu tenho que ter mecanismos de agregação de valor permanentes, porque é isso que me vai assegurar a longevidade no meu negócio. Por último, nós nas empresas, eu diria que nós temos um desafio permanente dentro de uma organização de trabalhar 3 coisas ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro. Isto não dá para fazer em partes. Eu às vezes brinco e digo que não dá para a gente se meter numa gruta a dizer eu agora vou pensar no futuro, deixa-me estar sossegada. Todas estas coisas são trabalhadas diariamente. E há alguma disciplina que é preciso ter para conseguirmos fazer as 3 coisas. Relativamente ao presente, o que é fundamental é nós otimizarmos aquilo que nós fazemos. Porque se eu não otimizar o presente, eu não consigo libertar recursos para trabalhar o futuro. Se eu tenho uma empresa numa situação difícil financeira, ninguém vai pensar o futuro. Toda a gente está focada em salvar a empresa. Portanto, o que eu quero relativamente ao meu negócio é fazê-lo melhor do que todos os outros. Otimizar esse negócio porque isso me liberta recursos, quer financeiros, quer de tempo, quer de espaço, para poder pensar o futuro. Depois temos um outro desafio que é o desafio do passado. E Portugal aqui eu acho que ainda tem um caminho a fazer, que é libertar a carga do passado. Há muitas coisas do passado que não nos servem e nós temos que as deixar cair. Porque para caminhar para o futuro, quanto mais leve formos, melhor é. Portanto, há muitas práticas que já não nos servem, há muitos ficheiros cheios de informação que devem ser apagados, há muitas formas de trabalhar em equipas que estão desatualizadas. Tudo isso tem que se deixar cair, porque isso vai nos impedir de andar rápido e de conseguir evoluir. Portanto, relativamente ao passado é limpar, tirar carga, deixar cair, isso vai nos permitir ir mais rápido para o futuro. E se nós fizermos isso, nós vamos de facto conseguir tempo e espaço para pensar o futuro, para gerar ideias, para testar ideias, para antecipadamente ir ganhando essa preparação que nós precisamos para aquilo que virá a seguir. Criar aquilo que eu chamo o hábito do futuro. E deixo-vos com esta última frase que diz, é exatamente neste balanço destas 3 áreas, do passado, do presente e do futuro, todos os dias que nós estaremos a inventar o futuro. Como um processo contínuo no tempo, não como um evento único. O futuro é criado hoje, com aquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Obrigada.